Olá a todos. A ideia hoje é falar sobre a história de Bom Jesus e as cidades dos Campos de Cima da Serra, né? A ideia desse estudo surgiu por encomenda, digamos assim, de um grupo de amigos, nossos amigos trilheiros aí. Estivemos lá fazendo trilha no domingo passado nessa região, e então surgiu a ideia de falar sobre a história, né? Pesquisar, né? Eu fiz isso então, pesquisei a história dessa região toda, né? Da formação desses municípios. E então a gente está resumindo nesse vídeo aqui, tá? Depois de alguns quilômetros conhecemos essas belezas aí da região. Aquela região é muito bonita, né? Com belezas naturais. Quando nós falamos de história, pessoal, eu gosto de fazer conexões, né? Entender o que no passado foi feito ou aconteceu para que nós tenhamos esse presente, né? Então, quais foram, de fato, as origens do nosso presente, né? A gente entende que, entendendo o passado melhor, também a gente compreende um pouquinho mais, assim, o próprio presente, né? E quem sabe possa também entender, imaginar um futuro um pouco mais facilmente baseado nos acontecimentos atuais e no passado, né? Por isso a ideia, então, de entender as conexões históricas. E a primeira delas, fundamental, está muito longe dos Campos de Cima da Serra. Está na Bolívia, na mina de Potosí, famosíssima mina de Potosí, a maior mina de prata do mundo, talvez da história da humanidade. Ela já era conhecida historicamente pelos povos locais, pelos incas, há milênios, ou pelo menos há centenas de anos. Mas lá por 1545, por aí, os espanhóis ficam sabendo, né? Eles já sabiam antes, eles na verdade já sabiam antes. Os portugueses e os espanhóis ficaram disputando quem chegava nessa mina antes, né? Por isso o nome Rio da Prata, no Uruguai, era o caminho pelo qual eles entraram para tentar chegar na Bolívia, e daria, mas não conseguiram esse caminho, e também era um caminho que poderia escoar a prata, né? Por isso o nome Rio da Prata. Mas os espanhóis, eles chegaram nessa mina, e diferente dos incas, né? Os incas tinham um respeito pela montanha de prata, né? Tinha um nome para isso, era quase uma deusa, porque eles entendiam que era uma coisa tão grandiosa da natureza, tão bonita, que não merecia ser mexida. Eles gostavam dela assim, para poder observar aquilo, né? Venerar aquilo, né? Dizem que você fazia um incêndio, um fogo, né? Na base dessa montanha, e ela refletia nas pratas, assim, nas pedras e tal. Tinha muita prata. Era praticamente prata pura, quase diziam, né? Era realmente uma coisa histórica, fora do normal. Os espanhóis não tinham nada que ver com essa história, não tinham interesse nenhum, culturalmente, digamos, eles queriam era grana mesmo. E eles se jogaram com muita sede ao pote e foram lá explorar isso aí, a partir de 1550, por aí. Exploraram por 200 e poucos anos, quase 300 anos, essa mina, ao ponto de acabar com ela, né? E no início eles precisavam muito de força, mão de obra, né, dura. Usaram índios, usaram incas, usaram povos locais, negros africanos, usaram lhamas, o tradicional bichinho lá, né, de carga dos incas, mas eles foram encontrar na mula a real força, né, a real eficiência, assim. Trouxeram da Europa as mulinhas de carga e começaram a criar em grande escala. E essas criações, a maior parte delas era no norte da Argentina. Então, as mulas, elas eram mais resistentes, elas resistiam inclusive a doenças mais, elas aguentavam mais horas de trabalho, elas carregavam 80, 90 quilos no seu passinho, ela era mais obediente que o cavalo, até mais inteligente, ela decorava o caminho. Então, ela era muito útil mesmo, se tornou a melhor solução técnica, digamos, que os espanhóis encontraram. Porém, a mina teve o seu auge, né, pelo século XVII, e lá pelo final do século XVII já teve uma queda isso, né? Não produzia tanto, já tinha explorado a maior parte. Começou a sobrar muita mula no norte da Argentina, região de Córdoba e tal. E aí os portugueses, olha o que acontece, gente, como é interessante as conexões da história, né? Do lado de cá, da América do Sul, o lado português, os portugueses descobrem o ouro em Minas Gerais, pessoal. As Minas Gerais, né? 1700, final do século XVII, eles descobrem ouro e começam a explorar em grande quantidade também, da mesma maneira que os espanhóis. Sede ao pote, produção, escravo africano, cavalo e tal. E eles sabiam que mula também era eficiente, né? E através de uns contatos comerciantes que circulavam e tal, eles sabiam que na Argentina tinha muita mula. O que eles fazem? Eles contrabandeiam dos produtores argentinos e eles trazem para a colônia do Sacramento,
E da colônia do Sacramento, eles tinham que trazer para o centro do Brasil e depois para as minas. Então, aí vem o segundo ponto importante. A mina de prata, a mula. Então, o terceiro, a gente pode dizer numa sequência, é o caminho dos tropeiros, né? O tropeirismo, né? Inicial. O tropeirismo inicial, ele surgiu para transferir mulas da Argentina para as minas de prata, ou para as minas de ouro de Minas Gerais. Depois ele ia para o Rio, ia para São Paulo, ia para outros lugares, né? E para chegar lá, ele tinha que passar pelo Rio Grande do Sul. Agora começa uma conexão mais direta com os campos de cima da serra. Então, em 1728, nós tivemos o evento inicial, por ordem da corte, através do governador de São Paulo, que era indicado pelo rei, né? Ele contratou, pagou com dinheiro da corte, né? Contratou um tal de Souza e Faria, um senhor, sargento-mor do exército português na época, e esse cara criou uma tropa com funcionários, com mulas, com, né, bois, e criou o primeiro caminho. O primeiro caminho era o caminho dos conventos. Ele saiu, ele partiu de Laguna, pelo litoral foi até a foz do rio Araranguá, e dali subiu o rio e tal, a Serra da Rocinha, por aí. Saiu no cantinho do Rio Grande do Sul, onde hoje seriam os aparados da Serra, né, o município de São José dos Ausentes. E aí depois ele dobra para norte, atravessa o rio Pelotas e segue. Esse é o caminho dele, o primeiro. Logo depois vem o segundo tropeiro importante, que alguns dizem que é o fundador do tropeirismo. Mas em ordem ele é o segundo. Coronel Abreu, Cristóvão Pereira de Abreu, 1700 e logo em seguida ele faz esse mesmo caminho, partindo de Araranguá com uma tropa enorme de 3.000 mulas, 3.000 cabeças, né? Sendo 800 dele e o restante de outras pessoas que se juntaram. E ele faz esse caminho novamente, ele cria um atalho, inclusive, em cima da serra, em cima dos campos de cima da serra, né? E ele segue o mesmo caminho, leva 2 anos, fica rico vendendo as mulas lá nas Minas Gerais. Mas aí, logo depois, em 1738, ele volta de novo para o Armando, né? Ele já tinha, então, só para comentar esse ponto, antes disso, ele tinha trazido as mulas lá de Colônia do Sacramento até Viamão, mas pelo litoral, porque o litoral era seguro para os portugueses, era uma região que os portugueses dominavam. O interior do Rio Grande do Sul todo era espanhol, gente, do Uruguai também. Estavam numa fase de disputa os impérios, e o Rio Grande do Sul ainda não estava formado. O Rio Grande do Sul foi formado posteriormente, em 1777, então, pelo Tratado de Santo Ildefonso, né? Famoso. Antes teve o Tratado de Paris, em 1750, depois teve esse tratado que formatou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul assume as missões e entrega a Colônia do Sacramento depois. Mas lá em 1728, 1730 e pouco, eles tinham que vir pelo litoral. Então, eles faziam esse caminho pelo litoral para trazer as mulas, chegavam em Viamão. E aí, nessa segunda tropa do Coronel Abreu, 1738, ele foi, então, criou um novo caminho, que é o famoso caminho do Viamão, que é o grande caminho que se tornou mais importante. Ele subiu a Serra do Rolante, em Santo Antônio da Patrulha, saiu onde hoje é São Francisco de Paula, então se criou o município de São Francisco de Paula também, mais tarde em consequência disso, e passou por Bom Jesus. Aí tinha Jaquirana por ali, outras cidades, São José dos Ausentes, porque Bom Jesus era uma espécie de encruzilhada, gente. Vinha o caminho dos conventos, que continuou ativo lá para o pessoal de Laguna, né, Araranguá. Tinha o caminho das missões, que trazia todo o gado produzido na região dos jesuítas e mulas também, que depois já não tinha mais os jesuítas, foram dizimados pelos portugueses, mas haviam os estancieiros. E o caminho de Viamão vinha do sul, então, de Viamão, e tudo virava uma encruzilhada. Bom Jesus se cria em cima disso, né? Então, o caminho aí dos tropeiros. E as fontes que a gente buscou, muito divertido estudar história, porque além de muito site, artigo de mestrado, de doutorado e livros, também acessei as cartas, né, os relatos oficiais desses 2 tropeiros iniciais fizeram para o governador Diogo lá de São Paulo, relatando o que fizeram para prestar contas. Eles descrevem o caminho, assim, encontrei tal rio, subi tal monte, eu dei o nome de Montenegro, por exemplo. Enfim, eles iam desbravando um caminho que para os portugueses era novo, naquela época, 1730 e pouco. Tá?
E aí, para a gente entender, então, a ocupação dessa terra, dos campos de cima da serra, a formação das cidades, nós temos que passar por esse tema, o tema das sesmarias, que era a maneira como o Império Português utilizava ou entendia ser melhor para ocupar os espaços. O português, então, tinha assumido o Estado do Rio Grande do Sul, agora precisava ocupar ele. Depois do tratado, e antes do tratado também, eles já concediam as sesmarias. A partir de 1742, 1750, 1755, eles entregaram muitas sesmarias nessa região, grandes áreas de terra, assim, imagina uma terra de 30 quilômetros por 30 quilômetros. E os portugueses vinham, então, os que moravam em Laguna, ou em São Paulo, ou alguns de Portugal mesmo, do Rio e tal, mas principalmente Laguna e São Paulo, eles vinham para aí e formaram as grandes estâncias, as famílias tradicionais do gado gaúcho, né? Os criadores de gado gaúcho vieram desses movimentos, que depois, mais tarde, geraram cidades, onde eram os pousos da tropa, né? A tropa andava uns 30 quilômetros por dia, ela precisava dormir à noite, descansar e tudo mais, se recuperar, jantar, eram os pousos, então, e em cada pouso foi se criando vilas e algumas delas se tornaram cidades. Tá? É o caso, então, de Bom Jesus, por exemplo, Jaquirana, né? Essas cidades todas aí. E aí, nós temos um outro fato importante que marcou a região dos Campos de Cima da Serra por bastante tempo, por 200 anos, 100 e poucos anos, que eram os registros, que era a maneira como o Império Português tinha de cobrar, era o ICMS da época, só que ia direto para o Império, né? Para a corte portuguesa. Eles cobravam uma parcela, um percentual sobre as mercadorias que passavam, sobre as mudas, sobre o gado que passava, né? Eles registravam e tal. E o registro mais importante, ele foi instalado entre 1772 e 1777, ele foi instalado no Paço de Santa Vitória, no município hoje de Bom Jesus. Então, todos os caminhos dos tropeiros da época acabavam passando por ali, porque era o melhor caminho, o único autorizado a atravessar o Rio Pelotas em direção a São Paulo, depois Santa Catarina, né? Porque o estado de São Paulo vinha até o Rio Pelotas, bem antigamente, né? Santa Catarina era só o litoral, e o Paraná nem existia como estado, ele era parte do estado de São Paulo. Depois é que isso foi se desenvolvendo. Mas então os registros eram muito importantes. Esse registro ele se tornou uma referência importantíssima na época. Ele era o ponto mais importante de toda a região norte do estado do Rio Grande do Sul. Havia uma guarnição militar importante ali. Ele se tornou o registro que mais arrecadava impostos no Rio Grande do Sul, até mais do que o Porto de Rio Grande, por exemplo, que foi se desenvolvendo depois, né? Então, aqui passava tudo nesse local, né? E, por exemplo, em 1839, já no Império Brasileiro, que tínhamos? A Revolução Farroupilha. Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, batalharam nesse lugar aí, ao redor desse rio que a gente está vendo aí. Tem o desenho aí, ali era uma guarnição militar, onde as pessoas ficavam acomodadas, tinham armas ali, tudo, e os farroupilhas precisavam dominar isso. Depois os imperiais dominavam de novo, porque era um ponto estratégico. Somente depois da Revolução Farroupilha é que foi aberto um outro registro, que foi lá no Barracão, no município de Barracão, mais no oeste do estado, também no Rio Pelotas, e lá também, daí as tropas das missões se desviavam por aí para seguir para São Paulo, que era mais perto. Mas o tropeirismo seguiu, ele seguiu por muito tempo. Enquanto não surgiu o trem e o caminhão, a mula, cavalo ou a pé era o modo de transportar as mercadorias. O tropeirismo ele levava cartas, ele levava recados, ele levava cultura, conhecimento, música, né? A maneira de vida, ele ficou circulando esse caminho do Viamão, que ligava até Sorocaba. Sorocaba era a grande feira do gado, né? Começou em 1650, até 1900 e alguma coisa, teve feira todo ano em Sorocaba. Eles chegavam lá e vendiam o gado, as mulas, etc. Que depois, então, ia para as Minas Gerais, num primeiro momento, ou ia para a corte portuguesa no Rio, ou ia para as fazendas de café. Depois, ciclos econômicos do Brasil foram mudando. E o tropeirismo seguiu junto, se desenvolvendo o país, conectando, inclusive, com o Cone Sul da América do Sul, né? O tropeiro era um sujeito que ligava tudo isso. Ele era o carteiro, o caminhoneiro de hoje, né? Ele era o músico, ele era tudo, né? Ficava aí 2 meses fora, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o tempo que fosse necessário. E então a história toda, a gente já está concluindo a contagem, digamos assim, né? Eu queria agradecer essas pessoas que estão aí, porque nos ajudaram muito, gente, nos acolheram muito bem. A primeira delas que eu falei foi a secretária Adriana Varela, secretária
de turismo do município de Bom Jesus. Ela me recebeu muito bem no sábado, dia anterior à trilha, fiquei por lá. Ela me abriu os arquivos, os livros da secretaria, alguns livros interessantes que não estão mais à venda. Foi interessante, eu concluí minhas pesquisas ali. Inclusive, ela me emprestou a própria mesa de trabalho dela aqui, eu sentadinho, agradeço muito, foi muito gentil dela. Fica meu agradecimento, meu abraço. E ela me apresentou duas pessoas fantásticas, que são historiadores da região. A professora Lucila Santos, antiga professora de História, que é formada também em História, é pesquisadora, ela é escritora, escreveu vários livros. Um deles eu tenho aqui, é o que eu estou na fotografia, ganhei lá, fico muito agradecido. Tenho lido ele, porque ajudou nas minhas pesquisas também. E ela me apresentou também o Duda Borges, que é um sujeito que estuda muito a história também, lida muito com fotografias antigas, ele estava até expondo na Feira do Livro ali, que a gente visitou. Então, essas duas figuras contribuíram muito e eu agradeço demais. Bati um papo prazerosíssimo com eles na Feira do Livro, ali num cantinho, entre um evento e outro que eles estavam envolvidos, e a gente trocou informações, trocou ideias, foi muito legal. Para alguém que gosta de história, posso garantir que foi muito legal esse papo aí. Então, deixo o meu abraço para vocês. Se gostaram, compartilhem. Tchau, tchau.